Então vamos começar a nossa reunião. Eu agradeço a presença de todos e agradeço o aceite do Fábio, da Priscila, por aceitarem nosso convite para compartilhar aqui com a gente, né? E eu vou apresentar o Fábio, que vai fazer a nossa oração inicial. Ele é o animador Laudato Si, coordenador paroquial de pastoral e criador do Brasil Terra de Santos, que é um canal no YouTube, né? Depois você deixa o seu endereço aí para o pessoal conhecer. A palavra é sua, Fábio. Sim, obrigado, Lúcia. Obrigado a todos. Boa noite. Para quem ainda não falei, boa noite. Estou aqui na capital de São Paulo, não é? Para esse encontro. Fico muito feliz de participar do capítulo. Infelizmente, por enquanto, ainda não tem muito tempo para estar aqui com frequência, mas, enfim, é um grupo que eu gosto de estar, mesmo que eu esteja pouco recentemente, não é? Preparei uma oração que eu espero que nos ajude e faça sentido para nós nesta noite, não é? Se a Lúcia puder projetar, por gentileza, não é? É assim, ó, até agora estava funcionando, vamos ver se vai continuar, não é? Mas, enfim, vamos nos colocar na presença do Senhor para essa noite. Eu trouxe, primeiramente, para a gente fazer essa introspecção, para a gente se colocar diante do Senhor, a oração da campanha da Fraternidade 2025 desse ano, não é? Que eu acho muito bonita. Eu coloquei ela como adaptada entre parênteses, porque não é a oração completa, né? Porque o meio da oração ali traz o contexto da quaresma, né? Então ficou um pouco datado, então eu tirei a parte do meio, né? Mas a oração depois no seu restante está completa, não é? Então vamos nos colocar em oração diante do Senhor com essa oração. Depois temos um texto bíblico para nos animar também nesse momento de oração, não é? Então vamos lá. Ó Deus, nosso Pai, ao contemplar o trabalho de tuas mãos, viste que tudo era muito bom, que o teu Espírito Santo reacende em nós a consciência da missão que de ti recebemos. Cultivar e guardar a criação no cuidado e no respeito à vida. Faz de nós, ó Deus, promotores da solidariedade e da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. O trecho bíblico, amém. O trecho bíblico preparado é um versículo do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, desculpa, que vai falar também sobre esperança em algum sentido, não é? E aonde nós colocamos a nossa confiança, né? Sobre qual alicerce nós construímos a nossa caminhada. Então vou lê-lo e depois fazer uma pequena reflexão sobre ele, não é? Para que nos anime nesta noite. Então, Mateus, no capítulo 7, dos versículos 21 a 25. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.
Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos ajude nessa noite. E aí, quando eu estava preparando esse momento de oração, aliás, na verdade, assim, no tempo da Quaresma, no tempo da campanha da fraternidade, eu fiquei pensando muito nesse trecho final, porque a oração acaba assim: enquanto peregrinos, habitamos e construímos nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparastes para nós no céu. Então, nós temos a esperança de um dia sermos acolhidos na casa que o Senhor nos preparou lá no céu, né? Aí vocês imaginam, eu fiquei pensando, imagina a gente chega lá no céu e aí fala assim: ah, Senhor, cheguei, não é? Batalhei toda a minha vida, cumpri minha missão, cumpri a ordem do Senhor, então estou aqui, não é? Aonde é minha casa, né? Vou por essa rua ou vou por essa? Como é que eu faço para chegar lá? E aí alguém diz assim: ih, olha, desculpa, mas não deu certo da casa ficar pronta, porque aqui a gente teve que fazer um desmatamento aqui na área, aí ficou meio complicado e tal, não é? Seria particular chegar no céu assim, não é? E não tendo a promessa de termos uma casa lá no céu para sermos acolhidos, né? E quantas são as espécies, quantos são as pessoas, não é? Nessa nossa casa comum que vivem essa situação, não é? Quantos passarinhos viajam tantos quilômetros, não é? Para chegar lá na árvore que eles precisavam estar e a árvore não está mais lá, não é? Quantos polinizadores, já que falamos das abelhas, né? Traçam lá a rota, quando chega lá não está mais lá, né? Quantas pessoas, não é? Atualmente põem toda a esperança ao construir uma casa, a morar num local com a família, não é? E chega o tsunami, aumenta o nível do mar, não é? Acontece tantas coisas, o incêndio, como colocou a Valéria, tantas coisas acontecem que a nossa casa simplesmente não está mais lá, não é? Mas se é assim conosco, não é? Pelo menos com Deus não é assim, não é? Pelo menos Ele cumpre a parte dele, não é? Mas também cabe a nós construir a nossa parte, não é? E para que nós construamos a nossa parte, né, nessa nossa casa comum, a gente deve sempre alimentar a esperança, não é? Porque diante de tantas notícias difíceis, diante de tantas dificuldades, não é? Ah, porque a COP30 não está dando certo, não é? Ah, porque o Trump mudou toda a política, ah, porque a União Europeia não quer contribuir, ah, mas por quê, não é? Ah, e quantas são as vezes que a gente até desanima na nossa caminhada, diz: mas olha, difícil, não é, chegar lá. Só que a gente precisa continuar, também porque é parte da nossa missão, mas porque o nosso alicerce é o próprio Deus, não é? Então tudo isso faz sentido em Deus, não é? De alimentar portanto, a nossa esperança para continuar essa caminhada, para que também não seja uma esperança vazia, um sentimento vazio que a gente só faz e nem mais acredita naquilo que a gente está fazendo, não é? Então eu vou pedir para a Lúcia colocar uma música. Eu vou dar tempo de falar ainda para vocês, não é? Mas vou lá no final, porque eu vou fazer uma pequena dinâmica depois da música. Então, para que ajude a gente na nossa esperança, não é? Saber onde nós construímos a nossa vida, não é? Sobre a rocha.
que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Então vamos ouvir essa música com atenção. O nome dessa música é O que Agrada a Deus, hein? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. Me agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança Cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus Em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega cega que tenho em em sua misericórdia. é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Que tenho Em sua misericórdia. em sua Que agrada a Deus. Bom, essa música traz uma expressão interessante, até forte, né? Esperança cega, não é? E aí, às vezes, pode parecer que essa expressão, não é, diga que é uma esperança que é baseada na ilusão, que é baseada numa fantasia, não é? Uma pura ideologia, né? Mas se a gente for imaginar, se a gente for pensar, como é que uma pessoa com deficiência visual enxerga ou supera a limitação de não enxergar, não é? Ela tem que aguçar tantas coisas no corpo dela, não é? O tato, o olfato, o paladar, a memória, o senso de espaço, não é? Então eu diria, quando nós estamos vivendo momentos extremamente difíceis, não é? Ambientalmente falando, na nossa vida particular, na nossa missão enquanto construtores de esperança, não é? Se a realidade está difícil, é aí que nós temos que alimentar a nossa esperança, a nossa misericórdia,
ao nosso sentido de comunidade, não é? Então, para encerrar esse momento, normalmente a gente, quando tem um momento de oração, a gente pede, não é? Faz pedidos, às vezes agradece, pede, não é? Mas a gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente hoje. Nós vamos colocar quais são as nossas esperanças, não é? O que alimenta o nosso coração, não é? E não precisa ser a esperança que o mundo vai ser tudo perfeito, lindo e maravilhoso, porque pode ser que isso realmente a gente não coloque toda a nossa esperança, ou às vezes pode ser, não quero, digamos assim, indicar a resposta de ninguém, mas qual é a tua esperança concreta, não é? Em que você se alimenta para continuar a tua missão, não é? Eu, por exemplo, já começo aqui dizendo que, por exemplo, eu tenho esperança de fato que o bairro que eu moro pode ter um sentido maior de comunidade. Eu, de fato, acredito nisso. Eu acredito que a minha paróquia, não é, a minha comunidade paroquial, por exemplo, pode também ser mais aberta à ecologia integral. Isso, de fato, espero, confio, não é? Entrego ao Senhor. Então, nesse momento, abro também a palavra para quem quiser colocar a própria esperança, aquilo que se alimenta, não é? Aquilo que confia a Deus. A palavra está aberta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Hélio. Pode falar. Então, eu vejo essa explanação aí do Fábio, né? É interessante, porque eu também sou de São Paulo, Fábio, sou daqui da paróquia Santa Rita de Cássia, aqui na zona leste de São Paulo, e diocese de São Miguel Paulista. Aqui na nossa região, sempre alimenta uma esperança, né? Enquanto eu sou da área, sou conselheiro gestor de saúde há muitos anos, né? E também participo bastante do tema ambiental, né? É um tema importante que desde 2005 a gente vem lutando aí na defesa dos córregos, né? De um parque linear aqui, do Água Vermelha, se vocês pesquisarem, vocês verem, né? E meu sonho é que esse parque linear Água Vermelha, que a gente luta desde 2005, ele seja revitalizado, né? Ou seja, ele é um córrego muito degradado, como os córregos daqui do Itaim Paulista, muitos degradados, são 7 córregos com seus afluentes muito degradados. Aqui é uma região muito periférica, né? Se bem que já avançou bastante, graças a Deus. Essa é a esperança. A participação ativa de cada um de nós, né, em relação o meio ambiente é muito importante. Não podemos dizer que tudo acabou, tudo, como está na encíclica do Papa Francisco, né? Tem jeito ainda, tem muito jeito, mas vai depender da população, depender de cada um de nós, alimentar a nossa fé, né? Aí eu participo de uma escola de fé e política aqui também, no Belém, no Belenzinho tem a nossa escola de fé e política, né? E eu vejo, Fábio, que é isso mesmo que você falou. Nós devemos alimentar a esperança, mas também fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Não esperamos cair do céu, porque não vai cair mesmo. Nós temos que ter nossa participação ativa, eu tenho uma participação ativa junto, não só eu, mas junto com outras pessoas, já avançamos bastante, né, na estrutura do nosso distrito, dos nossos distritos, que são 2, né? E assim vai. Muito obrigado
pela nossa participação. Pessoal, escrever no chat, se vocês querem escrever no chat para poder ganhar tempo, né, porque nós temos ainda a Priscila que vai, né, falar para a gente, tá bom? Então sejam objetivos aí na fala. O Francisco colocou, né, a esperança de que as crianças entendam o sentido de que a natureza é nossa irmã. Eu quero aproveitar também e falar que a nossa esperança aqui, já que eu falei em criança, é a questão de que a catequese também, ela assuma também a educação na ecologia integral. É isso aí mesmo também que eu estava dizendo, sim. Oi, posso só falar rapidinho também, bem colocado aí, né, pela questão da catequese, eu sou catequista também, e a gente já está fazendo isso na nossa paróquia, a nível paroquial, né, colocando nos grupos, nos que a gente consegue, essa questão já da questão ambiental, né, da questão levando o conhecimento da encíclica também, fazendo atividades com eles para esse conhecimento da encíclica, e assim, graças a Deus, a gente vê que as escolas também já estão, né, bem adiantadas, né, as crianças têm uma resposta bem positiva à nossa fala, né. Então, mas assim, o que eu vejo ainda é assim, um endurecimento, não um olhar ainda meio longe, muito longe ainda dos pais, dos adultos, né. Então, a minha frase, assim, o que eu pensei, né, a minha esperança é assim, que as pessoas entendam a sua responsabilidade integral, né, para com o meio ambiente, né, não uma responsabilidade parcial, né, uma responsabilidade também integral para com o meio ambiente, e que sejam pessoas de ação para que essas mudanças, para que aconteçam as mudanças necessárias, né, porque as pessoas às vezes acham assim, o outro está fazendo, alguém está fazendo, então ela não se coloca como um ator, né, ela fica ali esperando que alguém faça, e a gente não pode ir por esse caminho. Então a minha esperança é essa, que as pessoas tomem essa consciência, abram seus olhos, sabe, aqueçam seus corações nessa caminhada de cuidado com a casa comum. Não, passa por favor. Fábio. Sim, então concluímos esse momento com todas as esperanças manifestadas, aqui estão nos nossos corações também. Como já estamos com um tempo um pouquinho avançado, então eu já passo para a Priscila e que a gente vai refletindo, né, ao longo desse encontro, dessa semana, quais são as nossas esperanças, né, o que de fato nos alimenta, para que a gente não corra o risco de que a nossa caminhada seja vazia de sentido, não é? Então, Priscila, é com você, desculpe me estender muito aqui no momento de oração. Tá? Que nada. A Lúcia vai apresentar você, Priscila, não tinha isso? Peraí. Então, Fábio, muito obrigada pela sua oração, pela sua reflexão, e vocês podem continuar colocando no chat, gente, a esperança de vocês. Então, a Priscila, ela é filha da Mata Atlântica com a Baía de Guanabara, de ancestralidade tupinambá. É mestra em História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a sua linha de pesquisa é em Epistemologia, Lógica e Teorias da Mente. Também é mestre em Teologia Histórica pela Universidade Presbiteriana da Mackenzie. É licenciada em Música pela Unirio e é ecoteóloga feminista, indigenista em formação, articuladora de direitos humanos em diversos coletivos e pastora no colegiado da Igreja Batista do Caminho, no Rio de Janeiro. Priscila, mais uma vez, muito obrigada, e a palavra é sua. Boa noite a todos e todas. Agradeço muito pelo convite tão generoso, mais uma vez, para estar aqui com vocês. Que bênção a palavra do Fábio, a oração, as reflexões.
esse texto tão bonito do Evangelho de Mateus, que é o mesmo Evangelho também que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Eu mandei um slide, aí eu não sei se a Lúcia vai projetar ou se eu mesma projeto. Se for, já está na mão, olha que beleza. Bem, o tema, muito obrigada, Lúcia. O tema desse ano de Paz com a Criação me fez refletir muito, né? Sempre é um tema instigante, provocante, ainda mais que a gente está num mundo vivendo tantas questões climáticas e nos faz pensar se realmente nós, seres humanos, temos semeado, né, e caminhado para que haja realmente paz com a criação. E aí eu trouxe algumas provocações a partir de um autor que eu gosto muito, que é o Félix Guattari, e ele tem um livrinho chamado As Três Ecologias. É um livro assim, de 50 e poucas páginas, bem fininho, e ele foi um livro que me ajudou muito, até a compreender melhor até a obra do Leonardo Boff, né, e de outros teólogos como a Ivone Gebara também, quando ela fala sobre a criação, a casa comum. E aí hoje eu me propus a trazer esse livro para a gente conversar um pouco, dialogando o conceito de ecosofia com 2 textos do Evangelho que eu escolhi. Pode passar para o próximo slide, por favor? Essa primeira frase dele é para nos provocar. A ideia é que ela seja o nosso guia na nossa reflexão crítica, que essa é a ideia desse grupo, essa é a ideia desse movimento, cristãos, né? No caso aqui, a gente está numa celebração ecumênica, né, de católicos e protestantes, o que é uma benção, uma coisa muito linda, e cabe a todos nós refletir. Eu trouxe essa frase, esse parágrafo, para a gente pensar. Diz o seguinte: o que está em questão é a maneira de viver daqui em diante sobre o planeta, no contexto da aceleração das mutações técnico-científicas e do considerável crescimento demográfico. Em virtude do contínuo desenvolvimento do trabalho das máquinas, maquínico, redobrado pela revolução informática, as forças produtivas vão tornar disponível uma quantidade cada vez maior de tempo para a atividade humana potencial. Mas com que finalidade? A do desemprego? Da marginalidade opressiva, da solidão, da ociosidade, da angústia, da neurose? Ou a da cultura, da criação, da pesquisa, da reinvenção do meio ambiente, do enriquecimento dos modos de vida e de sensibilidade? Então, essa pergunta, essa questão, fala sobre o tempo. E eu acho que costura bem com essa palavra tão bonita, essa reflexão do Fábio, quando ele pergunta quais são as nossas esperanças. A nossa esperança, ela se dá no tempo. Nós, como cristãos, temos uma razão para a nossa esperança de algo que ocorreu no passado, que é a ressurreição do Cristo. Mas também temos esperanças para o futuro, na verdade, temos esperanças escatológicas. Então, o tempo, na concretude da nossa fé, é muito importante. E nós, como Igreja do Cristo, testemunhas da ressurreição, testemunhamos no tempo em que estamos vivos. Cada cristão, dependendo do momento da história, teve o seu desafio. Nós hoje temos muitos desafios. Nossos irmãos e irmãs do primeiro século tinham outros. Nossos irmãos e irmãs da Idade Média tinham outros, e assim caminhamos. Mas o que essa provocação tem a ver com o Evangelho e, principalmente, o que é esse conceito de ecosofia que eu mencionei? Passa para o próximo, por favor. Próximo slide. Como eu disse, eu estou baseando a minha reflexão nesse livrinho chamado As Três Ecologias. É até fácil de encontrar ele em PDF. E os textos que eu escolhi do Evangelho, que bom que a gente está refletindo no mesmo Evangelho, né? O Lucas também, o Fábio também escolheu 2 textos do Evangelho, que bênção. Evangelho de Mateus. Eu escolhi o texto de Mateus 5, as bem-aventuranças, e depois um trecho de Mateus 14, quando fala sobre o milagre da multiplicação. Próximo slide, por favor. Como eu mencionei, esse conceito de ecosofia, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi a Ivone Gebara. Ela estava falando sobre as pedagogias de Jesus. E aí ela falou uma coisa tão bonita, ela usou esse termo ecosofia e eu fui procurar, mas ela estava falando de como Jesus nos ensinava a partir da natureza.
Os exemplos que ele dava sobre a árvore, sobre a semente, sobre a flor, sobre o passarinho, o grão de mostarda, todos esses exemplos eram exemplos acessíveis a todos, porque a natureza está aí para quem tem olhos para aprender, né? Como diz o Rubem Alves, a gente tem que desenvolver essa sensibilidade. E esse livro, ele fala da ecologia não apenas nessa perspectiva do meio ambiente. Às vezes a gente está acostumado a ouvir a palavra ecologia e achar que tem relação só com a criação, com a casa comum. Mas ele está propondo uma visão mais ampla, ou seja, nessa obra, o autor propõe uma ecosofia, ou seja, conhecimento a partir do eco, oikos, no grego, né, que é casa, que envolve uma ética e uma política, uma forma de ser na polis, um ser político, como nós em sociedade, de maneira integrada. E esse guarda-chuva, embaixo, tem 3 ramificações. Em primeiro lugar, a ecologia mental, que se relaciona com o nosso mundo psíquico, nossa subjetividade, nosso desejo, a nossa produção, né? Como é que nós nos moldamos na vida. Em segundo lugar, a ecologia social, que tem a ver com as relações humanas, as estruturas sociais, econômicas, políticas e familiares também. Em terceiro lugar, o autor fala sobre a ecologia ambiental, ou seja, essa relação com o bioma, com a casa comum que nos cerca. Então, tendo na nossa mente, para nos guiar esses 3 eixos, a ecologia mental, que trata do indivíduo, a ecologia social, que trata das nossas relações, e a ecologia ambiental, que de maneira mais ampla, então, começa em mim, passa para a relação comunitária e chega na relação com o ambiente, com a casa comum. Vamos para o próximo slide. E aí, então, falando rapidamente sobre cada um deles, esse sentido da ecologia ambiental, essa maior, que trata do ecossistema, por que ela é importante? Porque ela nos capacita a pensarmos a partir da nossa relação com a criação, com a casa comum. E nós estamos diante de um momento histórico com muitos desafios. Toda essa luta por justiça climática, o aquecimento global, as grandes tragédias que têm ocorrido, tudo isso nos atinge como seguidores de Jesus. Porque nós somos chamados a cuidar da casa comum. Deus nos presenteou com essa criação para que nós zelássemos. Assim foi a narrativa do Gênesis, do jardim, e assim também está no Apocalipse, esse jardim que vai sendo cuidado até se tornar aquela cidade que não precisa de sol, que tem árvore com as folhas para a cura das nações. Então, em toda a trajetória bíblica, a nossa relação com a natureza é algo que Deus nos dá esta incumbência. Então, isso não se dá de forma isolada. Então, falar sobre a nossa relação com o meio ambiente é como se a gente estivesse tecendo uma tapeçaria e esse fosse um fio. Próximo slide vai ser o segundo fio que a gente vai trançar para fazer essa tapeçaria. A segunda ecologia, que é a ecologia social, das relações, que envolve economia, família, trabalho, são aspectos que também precisam ser contemplados por nós. Quando a gente crê no cerne do Evangelho, que é o Deus que se fez homem, que se fez gente, isso abre para nós uma porta para pensarmos em tudo que gente precisa. O corpo precisa de casa, precisa de comida, precisa de educação, precisa de saúde, precisa viver a sua sexualidade, precisa de lazer, de descanso. Olha quantas coisas são pautas legítimas da nossa reflexão, da nossa espiritualidade e da nossa luta na sociedade a partir do entendimento de que Deus se fez gente na pessoa de Jesus. Então, qual é o nosso chamado? É para reinventar a sociedade. É para que as nossas comunidades de fé sejam pequenas amostras de discípulos de Jesus interessados em transformar o mundo em um ambiente mais justo, mais fraterno, mais solidário, onde toda forma de exclusão, de silenciamento, de subalternização, nada disso tem lugar.
E aí, quando a gente entende que essas crises sociais amplificam as crises ambientais, não é verdade? A gente vive numa sociedade capitalista. E essa fome por lucro causa essas muitas desigualdades que nós vemos. Então, a gente percebe que esses fios estão entrelaçados. A gente falou do segundo fio agora. O próximo slide é o terceiro fio dessa trama, que é referente a nós mesmos, a nossa ecologia mental, o nosso indivíduo, a forma como nós nos vemos, como nós formulamos os nossos valores a partir dos princípios do Evangelho, quais são os nossos desejos, será que os nossos desejos são pautados pelo reino de paz, justiça e alegria? Como anda a nossa saúde psíquica nesse mundo que a mídia e o consumo nos bombardeiam diariamente? Então, o nosso desafio é escapar dessa fábrica, né, dessa padronização de subjetividade, dessas pessoas todas iguaizinhas, porque a diversidade, minha gente, ela agrada a Deus. Quando eu boto lá na minha apresentação que eu sou filha da Mata Atlântica com a Baía de Guanabara, é porque esse bioma me ensina muito sobre Deus. Quando eu contemplo a Mata Atlântica e eu vejo todas aquelas espécies vivendo em diversidade e harmonia, isso me ensina sobre o nosso convívio eclesial nas nossas comunidades, a valorização do diferente, o lugar para a harmonia, a compreensão de que o outro é diferente de nós. Olha que riqueza que a gente pode aprender a partir da casa comum. Então, o nosso chamado, quando a gente pensa nessa ecologia mental, que fala da pessoa, é reciclar a nossa maneira de ser no mundo e de pensar. Por isso que nas Escrituras o texto diz que nós devemos renovar o nosso pensamento. E esse encontro hoje é uma possibilidade de renovar o nosso pensamento e alimentar a nossa espiritualidade. Próximo slide, por favor. Então, para a gente pensar no indivíduo, no corpo individual, no corpo social e no corpo da Terra, a palavra-chave é interdependência. Tudo está interligado. Essa música que se tornou tão comum por conta acho que foi da campanha do ano passado, da Laudato Si, foi uma das músicas que tocava mais, né? Aquela tudo está interligado, como se fôssemos um, tudo está interligado nessa casa comum. É uma música belíssima. Isso nos mostra que essas três ecologias, esses três fios, fazem parte de um traçado só. Não adianta tentar salvar o planeta, ecologia ambiental, sem transformar as relações sociais em justas, a ecologia social. E sem mudar a mentalidade que nos leva a essas crises, a ecologia mental. Então, essa interdependência é algo que a gente vai ver agora nos textos bíblicos que a gente vai analisar. Próximo slide, por favor. E aí a gente relaciona, então, esse conceito do Guattari com o Evangelho. E aí os textos são esses, Mateus 5 e Mateus 14. A proposta é a gente olhar rapidamente para esses textos, não vou fazer uma análise aprofundada, só para a gente compreender como essas lentes podem nos ajudar a cultivar o tema do tempo da criação desse ano, que é paz com a criação. Próximo slide, por favor. O primeiro texto das bem-aventuranças é muito conhecido, não é verdade? Quando Jesus está ali na montanha e senta com os seus discípulos, e ali, então, ele dá uma série de orientações mostrando para os seus discípulos que bem-aventurados, mais do que felizes, sábios e bem-sucedidos, são aqueles que têm um coração, que choram, que são mansos, que têm fome e sede de justiça. E aí o texto já é bem conhecido por nós. Próximo slide, por favor. Mais um, aí está o texto integral. Quais são os aspectos que eu quero focar nesse texto? Bem, aqui esse texto propõe uma inversão de valores. Se a gente pensar na ecosofia, né, nós mesmos, o coletivo e a terra, a gente vai ver no aspecto da ecologia mental, individualmente falando. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ou os mansos, ou os que choram, aí ele está propondo uma subjetividade totalmente nova. Algo que é até um pouco estranho para os pais. Como assim bem-aventurado que chora? Bem-aventurado que é pobre de espírito? Parece que ele está falando algo que não é muito fácil de aceitar.
Ele está aí fazendo o quê? Valorizando, colocando uma lente, um holofote, para que a gente veja o que realmente importa. A humildade, a misericórdia, a paz interior, tudo isso, esses princípios do reino que se sobrepujam na proposta do evangelho a uma sociedade de arrogância, de ganância. Então, Jesus está nos ensinando a tirar os óculos que nos acostumaram a ver os valores desse mundo e olhar para o que realmente importa. No próximo slide, o foco vai para a ecologia social. Como entender esse texto com esse foco no bem viver, no bem-estar, nas boas tecelagens da comunidade? A comunidade que Jesus propõe, a partir do que foi feito, ensinado ali nesse texto das bem-aventuranças, é uma comunidade baseada na justiça e na misericórdia. É um projeto coletivo, porque nós somos indivíduos comunitários. E justiça e misericórdia não são palavras possíveis no mundo individualista. Para você ter justiça, você precisa ter uma outra pessoa, né, com quem você age de maneira justa. E a misericórdia da mesma forma. Então, isso demanda de nós relações. E aí a gente entra também na ecologia ambiental. Quando ele fala bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, a gente precisa pensar nessa terra. E os mansos, olha que coisa interessante, ele junta os mansos com herdar a terra. O que ele está mostrando? Que as estruturas de opressão, elas não têm futuro. A terra que nós pisamos, ela é de quem luta pela paz. E todos os sistemas que foram inventados pelo homem, como o capitalismo, por exemplo, podem ser derrubados pelo homem. A terra que nós herdaremos, os mansos herdarão a terra, ela precisa de nós agora. O nosso bioma precisa da nossa intervenção, porque eles sempre, a natureza ao nosso redor, ela nos ensina teologia o tempo todo, ela nos ensina sobre Deus, ela nos ensina sobre nós mesmos, sobre comunidade, sobre o sagrado, e aí a gente precisa criar raízes e ouvir o chamado da casa comum. Próximo slide é o outro texto, que é o texto da multiplicação. Aí está o texto na íntegra, mas vocês já conhecem essa história. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 15 a 21. Vocês podem ler com calma. Agora é um panorama, só para a gente usar essas lentes para treinar a nossa vista. Pensar no corpo individual, no corpo coletivo e no corpo da terra, dessa forma mais ampla. Então, aqui no Milagre da Multiplicação tem algumas coisas muito interessantes. Pode passar para o próximo slide, por favor. Essa narrativa pode ser lida como um modelo de vivência comunitária baseada na partilha e não na escassez. Jesus ali está usando a alimentação tradicional, pão e peixe. E Jesus está ensinando aquelas pessoas novas lógicas. Quais são essas novas lógicas? Então, vamos olhar a ecologia social. O milagre não é mágico ali, ele começa com a partilha. Cada um tira o seu e compartilha. Tem 5 pães, alguns peixes, e após a oração e a bênção, isso se multiplica. Olha que coisa bonita. Enquanto o sistema capitalista produz escassez, porque poucos acumulam e muitos nada têm, Jesus propõe um sistema de partilha, não de acumulação. Olha que coisa linda o evangelho. E isso gera o quê? Abundância para todos. O próprio texto fala, todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobra, indicando que é uma relação não predatória com o ambiente. Não houve destruição, houve fartura, houve transbordar. Tudo isso pela palavra de Deus e na cooperação da generosidade que o Espírito desperta no nosso coração. Próximo slide. Falando sobre a multiplicação e a questão ambiental. Ali Jesus trabalhou com o que tinha. 5 pães e 2 peixes. E essa era a comida do povo, a comida do dia a dia. Jesus não só valoriza a soberania alimentar, né? Aquele povo ter comida para comer a partir do território, a comida típica dali, mas ele nos ensina a olhar com gratidão para os bens que a natureza nos dá, para a manutenção da vida. E aí, por fim, a gente tem essa ecologia mental, individual. Para que o milagre acontecesse, foi necessário uma mudança de mentalidade. Sair daquela lógica do não, é suficiente para mim,
para a lógica do vamos ter comunhão, vamos partilhar, mudar a forma de pensar e contar com o outro, contar com a comunidade, tecendo essa teia de afeto coletivamente. Essa é a proposta do Evangelho. Próximo slide, já caminhando para o final. Bem, o que a gente está fazendo nesse diálogo de um conceito de um autor com o Evangelho é afinando mente e coração, entendendo que esses sistemas de poder que oprimem podem ser destruídos e reconstruídos de outra forma por nós. Seja o Império Romano, seja o templo explorador, seja o capitalismo global. Só que essa mudança verdadeira, ela começa lá dentro, na ecologia individual, na nossa subjetividade. Ela se expressa nas relações mais justas e transborda para o cuidado com a casa comum, sempre tendo a chave nessa integração. Porque não se pode curar a alma sem cuidar do próximo. Não se pode cuidar do próximo sem transformar as estruturas que nos oprimem e o ambiente em que ambos habitam. Próximo slide, aí eu volto para a primeira frase. Como que a gente responde a isso? Para que a gente quer ter tempo? E o que faremos com o tempo? Como a nossa esperança, como nos provocou o Fábio, se manifesta no tempo? Qual finalidade? Será do desemprego, da marginalidade? Será que isso é ter paz com a casa comum, é paz com a criação? Ou será essa reinvenção do nosso jeito de ser no mundo, cuidando da casa comum com sensibilidade e fraternidade? Então, que essa pergunta possa aí gerar bons frutos na nossa reflexão, na nossa mente, no nosso coração. Lembrando que Jesus, ao se valer de exemplos da natureza, tinha como objetivo tornar esse conhecimento acessível a todos. Então, é nossa função levar essa mensagem da paz com a criação onde a gente for, da maneira mais acessível possível. É isso, minha gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Nossa, muito bom, Priscila. E é isso que a gente tem que fazer. Quando a gente vai conversar ou levar, falar, né, sobre, como por exemplo, na campanha da fraternidade, que a gente falou bastante nas paróquias, né, a gente falar essa palavra bem acessível mesmo, né, para as pessoas entenderem o contexto que a gente está vivendo e buscar a solução, o agir ali, né. Mas eu vou deixar a palavra aberta para quem quiser perguntar ou falar alguma coisa. Lembrem-se que tem outros para perguntar também. Controle o tempo aí. O Fábio com certeza quer falar alguma coisa. Eu, né? Bom, eu vou começar com uma pergunta, então, para a Priscila, porque isso é uma das coisas que eu faço de melhor, perguntar, não é? Pois se a pergunta boa é outra coisa, eu sei que eu sou bom de perguntar, mas enfim. Priscila, você falou, trouxe todo esse sentido, não é? Como você acha que concretamente a gente pode viver, não é? Porque no sentido assim que nós não é que estamos fora da sociedade, então é claro que a gente tem exigências econômicas a cumprir, a nossa família, não é? Na nossa sociedade como um todo, como você falou, o corpo precisa de um lugar para morar, etc, etc, etc. E tudo isso hoje em dia é custo, não é? Como você, digamos assim, escolheu viver, não é? Dando o seu exemplo, não é? Para que a gente possa se inspirar também, não é? Como conciliar essa questão entre preciso de recurso, mas não posso viver pensando que ele é meu fim, né? Mas um meio, não é? Então essa é a pergunta. Fábio, obrigada pela pergunta. Eu acho que essa questão de
como a gente decide viver num mundo que nos afasta da gente mesmo, do outro e de Deus, é sempre um desafio. Mas eu botei alguns princípios assim para me guiar na minha prática como cristã, pensando em primeiro lugar na saúde individual, importante sempre cuidar da saúde mental. A gente vive num mundo de muita correria, de falta de tempo, de falta de diálogo, de vício nessa luz azul aqui, né? Enfim, isso tudo nos exaure, nos cansa. Dificilmente a gente consegue ler um texto sem interromper para mexer no celular. E eu tenho procurado me policiar em relação a isso, sabe, Fábio? Para manter a saúde mental em dia, eu tenho procurado estar menos conectada com a internet, caminhar mais com o pé na terra, fazer exercícios de leitura orante, ou seja, cuidar da saúde mental e da espiritualidade. Isso é uma maneira de nos fortalecer e resistir a esse movimento do mundo que nos leva para longe da gente, para longe de Deus, para longe do outro. Quando eu penso em termos coletivos, eu procuro fortalecer a minha relação com a minha comunidade de fé. Eu pertenço à Igreja Batista do Caminho. Acho que algumas pessoas devem conhecer. Eu sou do colegiado junto com outro pastor que é conhecido, que é o pastor Henrique Vieira. E a gente tem aqui do Rio, né? Ele é deputado federal e está lá naquela luta contra a bancada evangélica lá em Brasília. E na nossa comunidade, a gente procura cultivar os laços de muitas maneiras. Aí eu acabei de vir nesse final de semana de um retiro com toda a comunidade. Tivemos a presença da Nancy Cardoso, que é uma teóloga muito querida, né? Colaborou 25 anos com a CPT, trabalhou no CEBI, enfim, alguém que está sempre nesse diálogo ecumênico também com os irmãos católicos. Ou seja, fortalecer os laços comunitários é algo que nos ajuda a nos manter perto de Deus e perto da gente. E também nos ajuda nas nossas necessidades. Porque, por exemplo, quando você precisa de uma rede de apoio, você pode contar com seus irmãos e irmãs. A gente precisa fomentar um espaço onde essas coisas acontecem. Está num momento mais depressivo, sabe com quem pode contar. Está precisando de algo, até mesmo algo material, sabe com quem pode contar. Então, que as nossas comunidades, que os nossos círculos sejam esse lugar de acolhimento, de segurança, um ambiente onde a gente sente que é a igreja de Jesus mesmo. E pensando em termos do metafísico, né, da relação com Deus e com o bioma, a minha vivência com os indígenas Guarani tem me transformado muito. Eu trabalho com os Guarani Mbiá desde 2019, fui batizada lá na aldeia em 2022, estou lá praticamente todo final de semana, sempre que posso, e ver a forma como aquele povo vive a partir de referências essas que eu mencionei, né? Não é a lógica do acúmulo, é a lógica da partilha, não é a lógica da ostentação. Essas outras lógicas têm me ajudado a ver que é possível viver com mais simplicidade, viver de maneira a precisar de menos, porque isso é mais armadilhas do nosso tempo, sabe? Seduzir a gente, fazer a gente achar que a gente precisa de muito. Mas Jesus mesmo dizia, pouco vos é necessário. Então, eu acho que uma das coisas que mais tem me ajudado, e nesse termo do bioma, né, que eu vejo como manifestação também de Deus na criação, é a convivência com essas comunidades tradicionais. Pessoas que, historicamente, foram privadas de tantos direitos, mas nos ensinam que é possível viver a partir de um outro modelo que não seja esse do lucro, do consumo, do acúmulo, sabe? Então, essas coisas têm me ajudado. Então, cuidar da saúde mental, fortalecer a vida comunitária e caminhar com o povo que está com o pé na terra. Isso acho que dá uma perspectiva boa para a gente, sabe, Fábio? Espero ter respondido. Sim, obrigado. E falando no pastor Henrique Vieira, princípio do Emicida. É lindo, né? Tem sido campeã no meu Spotify. Então eu ouço a voz dele quase todo dia. Ele é um querido. Gente, a pergunta pode ser feita para o Fábio também. Se alguém mais quiser fazer uso da palavra, pode, tá bem.
Eu posso fazer uma pergunta para o Fábio? Que eu gostei tanto da da reflexão dele. Fábio, meu irmão, você falou sobre a questão da esperança. Eu sei que a gente vive um momento mundial muito complicado, né? E falar de esperança, às vezes, é uma coisa que parece meio utópica, né? Meio fora da realidade. Tem um escritor que fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? De tanto que a coisa está estranha. O que você faz para alimentar a sua esperança? Olha, eu diria o seguinte, que primeiro assim, eu na minha vida, não é, na minha experiência de vida, sou uma pessoa muito racional, não é? Então, às vezes é até curioso isso, porque eu vejo assim às vezes alguns discursos, não é, de tipo, não, vai dar certo, vai ficar tudo bem. Gente, 2 mais 2 costuma ser 4, gente. Então, se está acabando com a Amazônia, se está fazendo isso, não é que vai dar um resultado bom, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que aquilo que alimenta principalmente a minha esperança é saber que a nossa vida não se limita àquilo que nós vivemos aqui, não é? Porque se eu partisse dessa perspectiva, aí de fato seria complicado, porque acaba aqui, não é? Então, está acabando mesmo. Mas é isso, não é? A fé no novo céu e na nova terra, não é? A fé nessa Jerusalém celeste, como você trouxe, não é? Esse jardim que vai sendo cultivado, é a minha principal esperança, não é? Saber que não acaba aqui. E eu acho que isso é importante, não acaba no governo injusto, não acaba na COP que não dá certo, não acaba no Centrão, não acaba... Mas continua através de nós, não é? Através da esperança que nós também alimentamos uns aos outros, mas a nossa vida é muito maior do que as limitações contidas na nossa história, não é? No nosso Cronos, não é? É preciso a gente entender também que além do Cronos nós estamos no Kairos, não é? Nós estamos no tempo de Deus, não é? E que Ele é Senhor da história, não é? Então, por mais que eu não possa individualmente mudar aquilo que está acontecendo a nível global, não é? Eu não perco a minha esperança porque não acaba aqui. Não é só esse chão que conta, digamos assim, não é? E depois, não é pelo fato de que individualmente eu posso fazer pouco que eu acho que a gente tenha que parar. Muito pelo contrário, né? Eu gosto desse exemplo do hospital, né? Quando a gente tem alguém no hospital, nas últimas, né? A gente instintivamente tenta fazer alguma coisa, porque ama, não é? Ah, mas a pessoa não pode comer. A gente vai lá com algodãozinho, molha a boca dela, fala aí, ó, essa mão tá muito fria, cobre um pouco, não é? Ó, enfermeira, doutor, ó, tem que corrigir isso, corrigir aquilo. Isso é amor, não é? Eu acho que o amor é aquilo que nos faz seguir em frente, não é? Nos faz seguir nesse caminho da esperança. Só está no caminho da esperança quem ama, não é? Porque amor é combustível. Então, independentemente da realidade, a gente precisa amar. E talvez, na verdade, pela realidade tão difícil, que a gente precise amar ainda mais, não é? Então, é aí que meu amor deve ser ainda mais presente, profundo, consciente, né? Então, diria isso. Agora, se ficar aqui um vai e volta, eu já tenho outra pergunta também. Você vai ter que participar também, porque senão... Ó, tem uma filinha aqui já para tem uma fila aí que eu vi, um monte de filinha aqui já. Agora é o Marco. Marco, a palavra é sua, pode perguntar. Boa noite a todos, paz e bem a todos. Eu vou perguntar para minha conterrânea, né, a Priscila. Só falta ela ser Flamengo para ficar tudo certo. Mas aí, ó, tá vendo?
Então, Priscila, eu queria fazer algumas considerações na sua fala que traz, assim, que eu achei que traz elementos muito ricos, né? O primeiro elemento é que você põe no centro a encarnação de Jesus, né? E a gente, principalmente, vou falar do catolicismo, né, de uns tempos para cá, tem contado muito com outro mundo e com Jesus muito desencarnado, um Jesus que está sentado à direita do Pai. E esse tem muito pouco a ver com Jesus de Nazaré dos evangelhos, né? Outra coisa é sobre a alienação que o dinheiro traz, que você podia, como você disse, você não explorou o texto e tal, mas naquele dia dessa partilha aí, em que Jesus convence todo mundo a se sentar e a partilhar o que tem, os apóstolos dizem a ele, despede essa galera aí, porque eles não têm onde comprar, né? Então, às vezes a nossa esperança fica meio alienada, porque a gente parte desse fundamento, né? Do fundamento da grana, do dinheiro, e parece que Jesus, tenho certeza, foi para um outro caminho. Aliás, aqui eu me lembro de São Francisco de Assis, de Santa Clara também, que essa virada que eles deram, Priscila, talvez seja, no segmento de Jesus, a virada que falta na gente. Eles passaram de homem e mulher de mercado para irmão e irmã, quer dizer, para fraternidade, para sororidade, porque, como você colocou bem, não existe alternativa ao capitalismo fora da comunidade. É por isso que essa saúde mental que você fala é muito fruto do isolamento da pessoa, né? Isolamento. Hoje as pessoas querem levam as pessoas a se isolar. Isso também é uma alienação da grana. E só para terminar, mais duas coisinhas, né? Quando eu estudei esses temas há muito tempo atrás, eu estudei com um frade franciscano e ele colocava assim, basicamente o que você colocou, só que ele chamava de casa do coração, casa da fraternidade e casa comum, né? E uma coisa importante que a gente não pode esquecer, e é outra coisa que a gente esquece, né? A gente, e aí eu vou falar com todo respeito, né? E respeito a quem pensa contrário, nós não somos guardiões da terra, nós somos terra. Nós somos. Os índios dizem isso, a sabedoria milenar diz isso, o próprio canto das criaturas, o cântico das criaturas diz isso também, a terra que nos sustenta e nos governa. Então, se a gente se achar alheio, se a gente, até hoje, a gente se achou alheio, a nossa história parece que era no vácuo. Não, mas a gente vive num planeta e esse planeta é a nossa mãe. Não há, o ser humano não existiria se não fosse a Terra, né? E a gente se esquece disso aí. Então, eu só queria fazer essas colocações que eu notei quase todas na tua fala e dizer a você que, muito embora eu não conheça pessoalmente, que mande um abraço para o Henrique Vieira, uma força aí para ele, porque, né, ele é um cara que, talvez um dos poucos parlamentares que a gente tem que representa o povo brasileiro. É uma outra história essa que faz parte da alienação do capitalismo, né? Alienação do próprio voto, né? Tinha um cronista no Rio de Janeiro, e no tempo da eleição do Darcy contra o Moreira, você é novinha, não se lembra disso? Ele escreveu assim, ao título, por que eu voto em Darcy e a minha empregada vota em Moreira, né? Então, é um negócio de louco, né? Às vezes a alienação é tanta, e como no tempo de Jesus se usa a religião junto com a política para oprimir o povo também agora, que a gente tem essas coisas. Parabéns aos dois aí, e é isso aí. Muito obrigado. Se quiser comentar alguma coisa...
Obrigada pelas colocações, meu irmão. Gostei dessa nomenclatura da Casa do Coração, Casa da Fraternidade, Casa Comum. Que coisa bonita. Acho que resume bem, né? Verdade. Obrigada pelas colocações, meu irmão. Eu gostaria muito de parabenizar o Fábio, mas você, Priscila. O Fábio teve um pouco sumido aqui do capítulo e está com novas tarefas aí, novos empreendimentos aí, né, novas empresas. Ele está estudando aí diferente, então ele nos abandonou um pouco, mas ele veio, o filho pródigo voltou a casa, que nós estamos felizes. Mas se ele não tivesse aqui hoje, ao ver você falar, né, você falando, eu falei, puxa, essa garota parece, me lembra o Fábio. Ou seja, vocês têm o mesmo nível de colocação das coisas, mas eu fiquei impressionado com isso. Vocês se conhecem, não? Olha só. Eu sei, você eu nunca vi, o Fábio já ouvi falar várias vezes, né? Fazia um tempo que não via, mas várias vezes. Mas você, então, eu vou falar, olha só, no mesmo nível, você ia me lembrar muito, Fábio. Mas eu gostaria só de falar, no retiro que nós fizemos... Francisco, é que a gente é filho da Mata Atlântica, então a gente tem a mesma mãe. Tá certo. Você é do Anhangabaú. E ela é da base. Enfim, há 2 anos atrás, nós fizemos o retiro e o Edivaldo, que é teólogo, tudo mais, ele posicionou bem isso aí também, mais ou menos isso, que nós pertencemos, nós participamos, nós vivemos em 4 biomas, tipo assim, 4 úteros, né? E nós já vivemos no útero, no bioma do útero da mãe. A nossa mãe é um bioma ali, né? Nós vivemos dentro desse bioma, no útero da mãe. Mas antes disso, nós vivemos no coração do Pai. Nós saímos do coração do Pai. Ele falou dessa maneira. Então, o primeiro bioma era lá no coração de Deus, amado Pai. Depois, o útero da mãe. Depois, na Mãe Terra, aqui onde nós estamos, aqui agora, na Mãe Terra. E depois, quando morrermos... Aliás, ele nem fala que nós morremos, nós vamos transcender, né? Nós vamos transmutar, nós vamos fazer uma passagem, e nós vamos se adaptar, nós vamos morar num outro bioma, no bioma da eternidade e tal. Então, são 4 biomas, então ele foi posicionando tudo isso aí, então, bem colocado que você fez. Mas muito bem, a pergunta mesmo eu passo para o Fábio fazer, que a perguntinha que ele queria fazer fosse o caso, eu só queria mesmo fazer essa colocação. Muito obrigado. Mas tem o Adilson também, o Adilson o Adilson, tá certo. Tem, o Adilson está do lado da Lúcia, entendeu? Porque eu estou gravando lá do outro lado, né? No começo, viu, Adilson? No começo, quando a Priscila estava falando, eu falei, será que ela conhece o pastor? Será que ela conhece pessoalmente o pastor Henrique? Claro. Não, Henrique, sim. Gente, mas... primeiro, dar o parabéns, tanto para o Fábio quanto para a Priscila. Estava muito, como a Priscila falou, né, tá tão bem entrosado, né? Que sim, parece que vocês combinaram, entendeu? Fazer a apresentação, fazer a live hoje. Muito bem, parabéns para os dois, né? Mas é o mesmo espírito. Mesmo espírito, né? Mas eu estava olhando aqui nas suas apresentações, Priscila, e quando você começou a falar daquelas 3 ecologias, me recordei, né, da Rio 92, né, mas muitos aqui eu acho que não eram nem nascidos, né? Eu era pequenininho. Então, a Rio 92, né, e lá tinha uma máxima, né, que era pensar globalmente e agir localmente. E eu acho que essas 3 ecologias que você trouxe, né, a ecologia ambiental, a ecologia das relações sociais, depois a ecologia da mental, né, a individual, né, ela nos remete já a isso, né. Então eu estou aqui naquela perguntinha, né,
há quanto tempo já a gente fala sobre isso? Né? Por que será que até hoje o ser humano ainda não se deu conta, entendeu? Que ele é o câncer da... Né? Eu não queria usar essa palavra, né? Mas é aquele ser que tem raciocínio, mas em compensação é o mesmo que parece que deixa de pensar. Né? Aquele que agride, aquele que é o destruidor de tudo. Né? Então eu fico com essa coisa porque já, olha, não é de agora que nós estamos. Olha quantas COPs teve, quantos acordos de Paris teve, e parece que a coisa não anda. É claro que a gente sabe que o capital... Vocês falaram, a gente vai ver talvez a Terra acabar, mas o capitalismo não. Né? Infelizmente a gente vê isso. E quando o Marco começou a falar, né, me reforçou ainda essa passagem do Evangelho, quando, antes de que você trouxe, né, da multiplicação dos pães, que eu nem chamo de multiplicação, é da partilha dos pães, né? Não houve nenhuma multiplicação ali, houve uma partilha mesmo, né? E ele traz bem isso para a gente, né? Antes de Jesus sentar em grupos de 50, os apóstolos queriam, não, vai, dispensa esse povo, manda eles comprarem, ou seja, a visão dos apóstolos estava centrada no dinheiro, estava centrada no capital, estava centrado, né, naquela relação de compra e venda. E Jesus falou assim, não é isso, entendeu? Mostrou já um outro caminho. Então, ou seja, há muitos e muitos tempos a gente tem exemplos e, infelizmente, parece que a gente não aprende, né? O que será que leva a gente nessa patinação da história para não chegar, né, nessa consciência, não avançar, né, nessa defesa da casa comum? Aí, deixa até aberto, até se o Fábio quiser também falar um pouquinho, mas eu trago essa minha reflexão, também um pouco de indignação. Rapaz, eu sempre me pergunto o que falta acontecer para uma mudança radical. Eu realmente me pergunto. Quando eu vi o acidente de Brumadinho, de Mariana, essas enchentes do Sul, né, os desabamentos aqui no Rio e tantos outros lugares, eu me pergunto o que mais precisa, de verdade, acontecer, porque a Terra está clamando. E assim, eu realmente me impressiona muito, porque assim, eu acho que a gente tem que fazer uma guerra de guerrilha. Em que sentido, né? Esses pequenos grupos, ao terem consciência, ao terem seu coração transformado, e pequenas atitudes, desde a forma de consumir menos plástico, comprar menos coisa, comprar de quem faz, usar, né? Enfim, tem tantas possibilidades da gente mudar a nossa forma de ser no mundo, que eu acho que, honestamente, eu só acredito na igreja. Quando eu falo disso, tem gente que fala, você acredita, você é muito ingênuo, mas eu penso assim, a igreja tem um potencial pedagógico imenso. Imenso. Isso que a gente está fazendo aqui, as nossas reuniões nas nossas paróquias ou igrejas, escolas dominicais ou reuniões de catequese, enfim, esses locais que onde as pessoas já estão unidas pelo coração, são os lugares que eu realmente acredito que dali pode sair uma semente para lutar por políticas públicas, porque não adianta iniciativa individual, não adianta, né? Lutar por políticas públicas, fazer lobby, dar visibilidade a coisas boas que estão acontecendo. Eu estava acompanhando lá o encontro da economia de Francisco e Clara. Gente, eu sou apaixonada por esse povo da economia de Francisco e Clara. Como eles estão trabalhando, tecendo redes para a economia circular e, sabe, valorizando pequenos produtores, família. É isso que a gente tem que fazer. Dar visibilidade a quem está fazendo, somar a quem já está fazendo, não precisa inventar roda, lutar por política pública, porque um indivíduo, uma comunidade não é suficiente, embora seja um ótimo começo, mas precisa de coisa maior. Então, eu acho que o caminho é esse, dessas pequenas subversões, assim, né? Dos grupos, né? Acho que isso tem muito a ver com a Igreja de Jesus, né? Aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram aqui. Então, que a gente seja esse grupo de gente que está alvoroçando aí pelo bem viver, né? Pelo bem da casa comum. Muito bem. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisa. Eu concordo com você, Priscila, porque eu fico pensando assim, Jesus começou com 12, né? E depois foi aumentando uma coisa tão pequena e foi
pelos séculos, né? A gente está com 24 aqui, ó. Olha o número de pessoas Então. na sala. Já dá para fazer uma revolução Eu tenho o dobro. Verdade. O Fábio. Fábio, pode falar. Bom, eu já vou para a pergunta, deixa as difíceis para a Priscila, vai. Não, brincadeiras à parte, se me permite fazer uma pergunta sobre a visão religiosa, digamos assim, não é? Eu acho que a gente viveu um momento, e talvez ainda esteja vivendo um momento, em que ser católico já não traz tantos status, né? Só fazendo uma pequena introdução. Porque quando alguma pessoa diz, eu sou católico, parece que é uma pessoa desleixada, parece que é uma pessoa que não se interessa muito. Então, hoje o status é dizer sou evangélico, né? Até o censo, né? Se espera que daqui a pouco tempo o Brasil seja um país de maioria evangélica, né? Agora, pensando no teu contexto, né? E o pastor Henrique Vieira sempre fala, e muita gente sempre fala, que o mundo evangélico não é único, não é? Então, tem muita gente ali dentro, não é? Mas eu tenho certeza que você não está na linha do grande status, não é? Muito pelo contrário, não é? E eu queria perguntar como é para você viver isso, né? Porque, para mim, por exemplo, quando eu ouço uma pessoa dizer, nossa, isso eu ouço bastante. A pessoa diz assim, eu era católico, aí eu deixei a igreja, agora eu sou feliz. Mas por quê? Não dá para ser católico e ser feliz, não é? Então, no mundo evangélico, a gente vê muito isso, da teologia da prosperidade, porque tem que defender a família, etc, 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 etc. E, digamos assim, as outras perspectivas evangélicas estão naturalmente embaçadas, né? Vide o pastor Henrique Vieira no Congresso, cheio de outros evangélicos com outro sentido completamente oposto, né? Então, como é para você? Você até falou da saúde mental, né? Como é para você viver isso? Porque imagino que devam até alguns contestarem a sua própria fé, né? Dizer que isso não é ser evangélico, que não sei o quê, que não sei o que lá. Como é para você se envolver? Momento de terapia aqui, tá bom? Momento de terapia de grupo. Fábio, você foi no ponto, porque assim, os evangélicos não são um bloco monolítico. A gente tem Malafaia e tem Henrique. Você está entendendo? Tem figuras diversas. No ambiente católico, eu sei que também existe isso, não é nem uma polarização, é uma fragmentação. Você tem gente que vai desde o pessoal da Teologia da Libertação até o pessoal da Opus Dei. Então, você tem uma gama variada de pensamentos dentro de uma mesma matriz, né? Isso acontece no protestantismo, isso acontece no catolicismo, mas, honestamente, o que eu tenho pensado muito ultimamente, Fábio, sobre as imaginações que a gente tem sobre Deus. Eu não sei se vocês conhecem e apreciam o Rubem Alves. Ele, né, foi um pastor presbiteriano, teve uns probleminhas na ditadura, teve que sair do país, quando voltou já tinha sido desligado, então professor, escritor, e ele fala muito sobre outras possibilidades de imaginar Deus. Por que eu estou falando isso? Porque essas imagens que temos de Deus, não vou entrar no mérito de se são católicas ou protestantes, as imagens que nós recebemos historicamente nos cristianismos, né, de modo geral, infelizmente hoje são ideias, são imaginações, são imagens, entendimentos de Deus que têm servido de base para governos autoritários, para múltiplas violências, para silenciamentos, para muitas coisas que não têm nada a ver com Jesus. Então, sendo protestante hoje, no que as pessoas chamam de ramo progressista, que eu detesto essa nomenclatura, porque eu acho que só aumenta o fosso, sabe, de separação. Fica aquela coisa, os conservadores, os progressistas, nós e eles. Quando, na verdade, é tudo crente. E aí, na verdade, é tudo ama Jesus, mas a leitura do texto e a forma de olhar a vida e o mundo é distinta. Então, eu sempre tenho procurado falar sobre isso. Qual é a imagem, a imaginação, a ideia de Deus? É um Deus beligerante? É um Deus autoritário?
É o Deus que ama a justiça acima do amor pelas suas criaturas? Que tipo de imagem de Deus é o seu Deus? Porque se eu for perguntar para cada um das 24 pessoas aqui hoje, as suas experiências de fé vão apontar para um tipo de relação, um tipo de imagem, de imaginário, de um nome de Deus, né? A gente tem tantos nomes de Deus no Antigo Testamento, a cada vez que o povo vivia uma experiência, nomeava Deus a partir daquela experiência. Então, no Êxodo está lá o libertador, tem aquele que sara, enfim, tem muitas nomenclaturas. As nossas experiências com Deus, elas moldam a nossa forma de nos ver, de ver o outro, de ver a comunidade. Então, eu acho que, no momento, a gente precisa de outras imagens de Deus, porque as imagens que a gente tem, e por isso eu gosto muito do Rubem Alves, que ele sempre fala de Deus de maneiras muito diferentes, né? Ele fala da árvore, fala do ipê, ele fala da criança que brinca, do passarinho, enfim. Muitas outras formas de falar para Deus, coisa que Jesus também fazia, né? Ele falava de Deus de uma maneira que todo mundo achava diferente demais para ela. Porque o que a gente tem visto na mídia é um Deus que está mais interessado em divisão, em inimizade, do que em união, em fraternidade, vingança. em amor. Vingança, então, nossa, é o prato preferido. E eu não vejo conexão dessa imaginação, dessa imagem de Deus com Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma. Então, eu entendo que tudo que a gente vê acontecendo, seja esse discurso da teologia da prosperidade, seja o que for, se é uma investida contra a dignidade humana, se é algo que nos afasta do próximo, da gente, da terra e do próprio sagrado, desconfie. Esteja você no ambiente católico, esteja você no ambiente protestante histórico, pentecostal, são muitos ambientes religiosos, a Bíblia é a mesma, a maneira de ler é diferente. Mas, para além disso, que imagem de Deus a gente tem? Eu acho que isso diz muito sobre a gente, isso diz muito sobre o tipo de mundo que a gente quer. Um Deus que está interessado só na guerra, ele quer aniquilar, destruir, destroçar os inimigos. Não tem espaço para o diálogo, não tem lugar para misericórdia. Esse não é o Deus revelado em Jesus. Então, eu desconfio dessas imagens, sabe? Então, quando eu sou chamada de herege, por exemplo, tem gente que me considera herege porque eu estou aqui e vocês são católicos. E aí? Eu vou me privar desse momento, dessa partilha, dessa comunhão? Porque alguns protestantes vão dizer, nossa, mas você está lá com aqueles hereges idólatras. Eu não vou deixar de estar com vocês. Que me chamem de herege. Porque eu encontro que aqui eu tenho uma comunidade de irmãos. De verdade. Eu já ouvi isso muitas vezes. E assim, eu acho que da mesma forma, para algumas pessoas, pode ser que em algumas paróquias, dizer, nossa, você estava ouvindo uma pastora batista, que absurdo. Tá tudo bem, a gente vai passar por isso. Historicamente, já teve momentos na história da igreja que a gente estava se matando. E hoje, 2025, estamos aqui partilhando da mesma fé no Cristo ressuscitado. Isso quer dizer muito sobre como a história muda, não é verdade? E aí, para além dessa história que muda, tem hora que a gente está brigando, tem hora que a gente está de bem, a gente tem um Deus que é o que enche o nosso coração de esperança. Todos aqui somos testemunhas da ressurreição. E essa é a palavra final. A gente crê no Deus que se fez homem, no verbo que se fez carne, que falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas que hoje está falando pelo Filho. E a gente crê no que Maria Madalena falou, ele está vivo de novo. E isso significa que a vida vai vencer no final, como o Henrique fala um monte de vezes. A vida vai dar uma surra numa religião hipócrita, num Estado autoritário, enfim. A vida vence no final. Isso une a gente. Essa imagem de Deus, do Deus da vida, que é a imagem que a gente tem que proclamar. No mundo de morte, de afastamento, de guerra, de autoritarismo, de um fascismo crescente, a gente tem que proclamar o Deus da vida com urgência. Eu acho que essa é a missão mais urgente para todos nós, católicos, protestantes, pessoas de terreiro, enfim, não sei quais são as matrizes, mas acho que esse é o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Uma reunião pentecostal. Eu gostaria de dar um breve testemunho. Eu estou há 10 anos no movimento Laudato Si, desde o começo, dos primeiros. E fui montando, eu sou técnico ambiental, tudo mais, e sou meliponicultor, crio abelha sem ferrão e apicultor também.
E eu montei umas oficinas de levar para as escolas, e levo nas escolas oficina. E eu levei para todas as paróquias, para todas as catequeses, levei a ideia de se fazer a oficina da Bela, igual eu faço nas escolas. 30 paróquias, nem 30 e poucas. Nenhuma da Igreja Católica, nenhuma. Sabe onde eu estou indo? Na Igreja Batista. Tem várias linhas, né? Tem várias linhas, tudo mais. Eu vou numas que eu nem sei o nome, nem sei o que é. Eu vou. E eu levo para na escola dominical, lá para as crianças, levo a caixa de abelha lacrada, tudo. E na Igreja Batista, eu estou tão realizado, Deus me está dando certo. E na Igreja Batista está me acolhendo, olha só que bênção. E na igreja, que maravilha! E na Igreja Católica não funcionou, não deu certo. Mas, e Francisco, amém. Eu participo de mais coisa com católico, eu estou no CESEP, eu estou no CEBI. São ecumênicos, mas majoritariamente no Fé e Política. Sim. Ano que vem estou lá no grupo da Mística. Seja bem-vindo ao capítulo São Paulo e o movimento Laudato Si também, viu? Está convidada, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Obrigada Deus pelo abençoe. acolhimento. Passar a palavra para o Marco de novo. Antes de passar a palavra para o Marco, já que está ali, com a mão levantada, ô Marco, fazer um convite para você. O Marco tem um canal, né? Um podcast Clareando, né? Clareando, né? E procurem aí esse canal no YouTube também, para vocês verem as entrevistas que acontecem no canal. Mas, Marco, está com você a palavra. Não, eu só queria repartir uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Outro dia, Priscila, Fábio, todos os outros irmãos e irmãs me chamaram faz tempo, para participar de um culto interreligioso. E a gente tinha que levar um presente para trocar, né? E tinha gente de tudo que era religião. E eu, vamos dizer assim, o meu amigo oculto na hora lá foi uma mãe de santo, do candomblé. E eu presenteei ela com uma literatura de Santa Clara, né? E ela me deu esse livro aqui, que é sensacional, de um professor da USP. Esse livro é maravilhoso, são as histórias, são os itãs, os mitos, né? E eu queria ler aqui, né, para vocês, a Priscila conhece, para vocês verem a aproximação do mito da criação, né, da religião africana dos nossos irmãos, né? Que não tem nada... eu falo isso, Priscila, porque tem muito racismo religioso no nosso país. Né? Sim. Então, olha que coisa. Dizem que quando Olorum, que é o Deus que eles consideram Deus Supremo, encarregou Oxalá de fazer o mundo e modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar como ele. Não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de madeira, mas a criatura ficou dura. De pedra, ainda a tentativa foi pior. Fez de fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma e nada. Foi então que Nanã, sempre tem que ter o toque feminino, né? Nanã veio em seu socorro. Apontou para o fundo do lago com seu ibiri, seu cedro, e de lá retirou uma porção de lama. Nanã deu a porção de lama a Oxalá, o barro do fundo da água onde morava ela, a lama sob as águas que é Nanã. Oxalá criou o homem, o modelou do barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos orixás, povoou a terra. Mas tem um dia em que o homem morre, e seu corpo tem que retornar à terra, voltar à natureza de Nanã. Nanã deu a matéria no começo, mas quer de volta no final tudo que é seu. Então, é a aproximação desse mito, gente, com o mito da Gênese, né? Com o mito judaico da criação do ser humano a partir do barro, né? Que são dois, um é esse.
Então, é para que a gente quebre o nosso preconceito em relação a qualquer religião. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, Priscila, que essa é minha, né? Se Deus é Deus, a religião, as nossas religiões, que não significam necessariamente espiritualidade, né? Espiritualidade é como vocês estavam falando, a gente viver aquilo que Jesus de Nazaré, por exemplo, viveu. Isso é espiritualidade para a nossa religião. Né? Mas as religiões, na minha visão, cheias de dogmas e de coisas, de diferença e de briga, como disse a Priscila, às vezes dentro da própria religião, como no catolicismo está cheio também, entre nós, eu acho que elas são o somatório da nossa ignorância sobre Deus. E a gente devia ter humildade em relação a isso. Então eu queria dizer isso, Priscila, só para me somar, já que você falou do povo de terreiro aí, e não só no Rio de Janeiro, aqui também, esses nossos irmãos são muito perseguidos por causa da nossa ignorância total, né? É o que você falou. Jesus disse, só uma coisa vos mando, amai-vos uns aos outros. Então, isso é socioambientalidade também, como vocês falaram, e eu acho que a gente tem que começar por nós a dar o exemplo. Assim como a gente que quer democracia, tem que ser democrático nos nossos grupos, né? Tem que partilhar, não pode preconceituar ninguém. Então era isso. Se alguém quiser comentar, por favor. Muito bom. Só lembrando, né, Marco, para quem é católico, na leitura do Evangelho do domingo passado, tem um trecho lá que Deus enviou seu Filho ao mundo não para condená-lo, né? Não para condenar o mundo. Né? É interessante isso também, né? E nós, às vezes, né, ficamos condenando as pessoas e as atitudes de um de outros. E achamos que seguimos Jesus Cristo, né, Dilson? Isso é o pior. É verdade. Gente, são 21h15, praticamente. Então, eu vou pedir que a Priscila e o Fábio façam as considerações finais, né? E depois eu vou pedir para que a irmã Claudenice nos dê a bênção final, junto com a Priscila, né? Se for possível. Pode, Priscila? Beleza. Claudenice está quietinha hoje. Então, Fábio, começa com você, por favor. Bom, agradeço muito essa oportunidade, agradeço a Deus por estar aqui, e eu vou confessar como eu estou aqui. Coisas de Deus, né? Quando a Lúcia me chamou, eu olhei errado o calendário, porque eu acho que ela me convidou, tipo, em março, alguma coisa assim, aí eu olhei errado, eu achei que era o mês seguinte, aí eu pensei, o mês seguinte eu posso, né? Em abril eu posso, era mais ou menos isso. E aí eu vi que não era em abril, era em setembro. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer se eu nem sei o que eu vou estar fazendo em setembro, né? Mas graças a Deus estou aqui, não é? Fiquei muito feliz quando eu vi o cartaz e vi que seria um encontro com alguém que não era católico, não é? Porque eu acho que é sempre uma oportunidade de enriquecer a nossa fé, não é? Agora eu e Priscila temos um problema, que agora a gente vai ter que fazer outros crossovers aí, vai ter que se achar em outros eventos aí, mas a gente se encontra, não é? Mas obrigado a todos pela oportunidade, Deus abençoe a cada um de vocês. Parabéns, Priscila, pelo seu trabalho, não é? Eu sei que a gente falou muito do pastor Henrique Vieira aqui, mas porque, digamos assim, mediaticamente ele aparece, mas eu quero valorizar também muito você, porque imagino a grandeza do teu trabalho, da tua missão, então siga em frente, continue, não é? Com muita terapia, porque é preciso, mas vá em frente, não é? E que Deus acompanhe a tua missão, a tua igreja,
e que nos encontremos aí, sabe-se lá onde, mas nos encontremos para fazer uns... Quem sabe a gente vai no podcast do Marco aí, ó, já, eu estou inventando um compromisso já. Obrigado a todos. Eu quero agradecer esse convite tão generoso também, pela oportunidade da gente estar aqui nessa partilha, sentados nessa pequena aldeia aqui virtual, aprendendo sobre Jesus, né? Aprendendo como ser mais parecido com Jesus. Trago o abraço da minha igreja, Igreja Batista do Caminho. Enquanto o Henrique está lá em Brasília, a gente está aqui alimentando o povo, mantendo a comunhão da comunidade, que é uma função também, né, fundamental para a existência, né, da nossa comunidade de fé. Então, eu agradeço pelo convite, pela atenção de vocês, até agora tão tarde, de maneira tão amorosa comigo. Obrigada de coração, estou sempre à disposição, sempre quiserem me chamar, podem contar comigo para a gente somar nessa construção do reino de Deus, né? É isso, muito obrigada. Ô Adilson, deixa eu dar um abraço aí na irmã Claudenice, tão importante para a gente que é franciscano secular, e aluna também do Frei José Carlos Pedroso, que eu me lembro dela. Um beijo. Paz e bem, foi muito bom participar desse momento com a Priscila e o Fábio, pensar na casa comum nossa e como nós estamos nos relacionando com ela é muito, muito sério, muito necessário. A gente ouve muitas coisas que não nos alegra de ver quantas pessoas acham que a terra está a nosso serviço. Então, eu quero pedir a bênção de São Francisco a cada um de nós aqui, para que a gente possa cada dia mais perseverar nesse cuidado, nesse amor, nesse envolvimento e não desistir. Principalmente nós que estamos à frente, talvez, não tanto, mas que o Senhor nos abençoe. O Senhor olhe para nós e nos abençoe e volte a sua face para nós. O Senhor tenha de nós misericórdia e nos conceda a paz. O Senhor lance sobre nós a sua santa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu terminei com a bênção de São Francisco, que é a livro dos números. E a Trindade é a nossa comunidade perfeita. Priscila, desculpa, mas é com carinho. Que Deus abençoe cada um e cada uma. Imagina, me sinto abençoada também. A Lúcia pediu para que eu também fizesse uma finalização. Eu gostaria de fazer uma oração da forma como eu aprendi. Senhor Deus, que é Pai e Mãe de amor, de graça, de bondade, eu te agradeço por essa noite, por esse momento com esses irmãos e irmãs, que a tua palavra seja boa semente na terra do nosso coração e frutifique para que sejamos a imagem de Jesus por onde andarmos, que a gente possa deixar um rastro de salvação e de testemunho do Evangelho para todas as pessoas que a providência divina coloca no nosso caminho. Te agradeço por esse momento e peço que o Senhor guarde os meus irmãos, as minhas irmãs, nos dê uma boa noite de sono, uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, mais uma vez, muito obrigada. E eu quero reforçar aqui para vocês seguirem o Fábio no canal dele, Brasil Terra de Santos, pelo YouTube. E a Priscila tem o Instagram, isso. Sementes da Democracia. Não, esse é o coletivo no qual eu faço parte também, mas eu vou colocar o meu pessoal lá no chat, é pri.tupi. Esse é o meu Instagram pessoal. Que está aberto lá no Instagram. Isso. Quem quiser acompanhar mais, fique à vontade. Então, muito obrigada a todos. Vou passar o meu, porque eu não tenho rede social, porque eu não tenho saúde mental para ter rede social. A Priscila tem, então...
Então, gente, muito obrigada a todos. E o mês que vem, em outubro, quem estará conosco será o Padre Dário, no dia 20 de outubro, que ele vai falar sobre a COP30. Então, vocês estão todos convidados para partilhar aqui com a gente. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, tchau, pessoal, obrigado. Obrigado, Priscila, obrigado. Obrigada, Priscila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Paz e bem a todos. Muito, muito obrigada. Boa noite. Paz e bem. Boa noite, paz e bem.